Eu quero convidar vocês uma vez mais para a gente fazer mais uma oração antes de a gente começar. Vamos abrir a palavra agora. Vamos nos colocar de joelho. Bondoso Deus, querido e amado Pai que habita nos altos céus, queremos nesse momento implorar a presença do Seu Santo Espírito aqui em nosso meio, a fim de que o Senhor possa nos instruir, a fim de que o Senhor possa ministrar as nossas necessidades e que possamos sair daqui com decisões tomadas e com forte desejo de estarmos cada vez mais submissos a Ti. Abençoe o que prega e também a congregação, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia em 1 de João capítulo 3, capítulo 4. 1 de João capítulo 4. Todos estão lá? 1 de João capítulo 4. Depois só não esqueçam de ligar a televisão para mim, tá, Mateus? Todos estão lá? Capítulo 4, versículo 17. Diz, capítulo 4, 17: Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Eu acredito que todos aqui já leram esse texto, e talvez muitos aqui também já tentaram aplicá-lo às suas próprias vidas. E eu gostaria de avançar numa temática com vocês, a partir da ideia elementar deste texto, que no amor não há temor. Embora não apareça no texto, a ideia é lacônica no texto, objetiva, mas ali também existe a vontade de Deus para a vida de cada um. Quando estamos fora da vontade de Deus, naturalmente nós vamos ter temor no coração. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, este temor vai ser banido, independentemente das circunstâncias. Eu me lembro que a minha tia uma vez me contou uma história, tia Lídia. Eu ainda era criança, devia ter 8, 10 anos. Ela estava, na verdade, contando a história para o meu pai e eu estava do lado, ouvia a história. Ela falava de um jovem que ela conheceu, ou vivia lá perto, não me lembro desse detalhe, também não é importante para a ilustração. Esse jovem namorava uma menina que não era adventista. Ele era adventista e ele era muito dedicado, frequentava todos os cultos, professor de escola sabatina, era bastante engajado em todos os programas da igreja, ele organizava tudo isso, um jovem de 20 e poucos anos, e ele sempre convidava a moça para ir à igreja com ele. Ela, eu não gosto muito, não curto muito esse negócio de igreja, mas às vezes, por gentileza, ela acompanhava ele até o culto. E foram se passando os meses, anos, e as pessoas falavam para ele: olha, você precisa decidir o que você vai fazer nesse relacionamento. Você é cristão, essa menina não cristã, isso precisa chegar a um fim. E aí ele conversou com essa moça para ver o que iriam fazer do relacionamento. Afinal, ele era um cristão e ela não, e ela amava dançar. Era uma boa moça também, ela amava dançar, sempre ia a um clube que tinha para poder dançar. E ele falou que estava sentindo a necessidade de resolver aquela questão.
que já estava desconfortável para ele. E ela falou assim para ele: vamos fazer o seguinte, eu entendo que a vida passa, eu já também não sou tão jovem mais, vamos comigo um dia, e aí depois eu não vou mais, te acompanho na igreja e vamos ver como vai ser. E aí ele ficou inseguro, mas e lá? Ele nunca tinha ido. Ela falou: olha, eu sempre vou quando você me chama à igreja, eu não vou lá. Então o que custa você ir também num ambiente que eu gosto? E ele ficou inseguro, pensativo, temeroso com aquela proposta, mas ele pensou: o importante é que no final disso, ela vai passar a ir para a igreja comigo, e nós vamos, quem sabe, caminhar juntos, quem sabe ela vai se batizar, e em vez de ela ir dançar, nós vamos fazer os programas da igreja juntos. Ele tomou a decisão, então, de naquele final de semana acompanhar essa moça, mas ele deu uma condição: eu não vou entrar, você pode ficar à vontade, eu vou esperar do lado de fora. Ok, não tem problema. Foram. E foi justamente no período de carnaval, e ele estava organizando um retiro de carnaval da igreja. Ele organizou ônibus, levou os irmãos e falou: pessoal, eu vou ter que ir para a cidade, que eu tenho um compromisso, no sábado à noite, amanhã eu estou de volta aqui para a gente dar continuidade. E aí ele foi, ônibus, os irmãos, alojou todo mundo, etc., e foi para a cidade, pegou a namorada, e mais tarde foram então para esse clube, onde ela sempre gostava de ir para poder dançar. E aí ela entrou lá para dentro e ele ficou na porta, pensativo se teria sido a melhor decisão ou não, aquele temor no coração. E lá pelas tantas da noite, ele vê uma correria dentro do local, barulho, cadeira caindo. Ele logo identificou que estava acontecendo uma briga, e ele olha aquela multidão saindo lá de dentro, correndo, e ele também já vai ali partir para poder fugir, e a hora que ele vira as costas para correr, um tiro alveja ele bem no meio das costas, e lá no chão mesmo ele caiu. 5 minutos depois, infelizmente, ele veio a óbito, ali naquele mesmo lugar. No amor não há temor. Se esse jovem tivesse dado ouvidos a esse texto, de que no amor ou na decisão segundo a vontade de Deus, que é a ideia mais clara do texto, não há temor, ele não teria se exposto àquela situação, e acabou perdendo a vida naquelas circunstâncias, e agora só compete a Deus julgar se esse jovem vai estar na primeira ressurreição, ou se ele vai estar na segunda ressurreição. Eu me lembro que, anos mais tarde, eu já era homem, 25 anos de idade, eu namorava com uma menina assembleana, mas só tinha o nome de assembleana, pouco ia à igreja, e era ao contrário, às vezes eu ia com ela à igreja que eu não era cristão. Me tornei adventista, ainda namorando com essa menina. Ela não aceitou o adventismo, por mais que eu tenha falado com ela para ela com muito cuidado sobre o adventismo, que ela tinha muito preconceito. Foi um namoro de 2 anos e meio assim mesmo. Eu estava perto já de tomar a decisão para o casamento, quando eu me tornei adventista. E ela ficava olhando e falava: você não poderia ter sido presbiteriano? Deus e amor, qualquer coisa, tinha que ser adventista. Adventista é tudo doido. E ela falava: agora você é maluco, nem carne come mais, não bebe refrigerante. E eu ficava olhando para aquela situação, orando, porque eu amava muito essa moça. Até que chegou um momento que ela falou assim: você vai fazer o que no próximo final de semana? Justamente eu estava pensando em terminar o namoro. Falei: olha, eu vou estar lá em casa. Ela: vamos comigo no Jesus Vida Verão. Jesus Vida Verão é um programa que tem lá na praia, no Rio do Espírito Santo, que tem muito roubo. Por quê? Porque vai um monte de crente para lá e dessas favelas todas para poder assaltar os crentes. Mas na verdade é só fachada, porque aquilo ali é igual rock, dança, tudo. Quando eu era mundano, eu ia para lá para poder ficar com garotas. Quando eu não era cristão, eu sabia muito bem qual era aquele ambiente. E ela olhou e falou assim: eu queria te fazer um pedido então, que eu já tinha cogitado com ela a possibilidade de término de namoro. Ela falou assim: eu queria te fazer um último pedido. Eu falei: qual? Vamos no final de semana comigo no Jesus Vida Verão. E naquela hora, essa história da minha tia veio com toda a
força na minha mente, que eu acho que até hoje ela nunca entendeu porque eu dei um não tão enfático para ela. Eu falei assim: não, jamais, nunca, eu jamais iria lá. E ela não entendeu muito bem, mas era louvor. Mas na verdade o meu problema não era o louvor, era a história que a minha tia tinha contado. E ela falou: não, vai lá comigo que depois eu vou um dia com você na sua igreja, que ela nunca tinha ido. Eu ia de vez em quando na dela. E eu fui enfático: não, jamais. Ela ficou olhando: nossa, credo, não precisa também tanto. Mas por quê? Porque na hora que ela falou aquilo, veio um temor gigantesco no meu coração. Falei: vai que eu vou nesse lugar e alguém me dá um tiro lá e eu morro. E não fui. Não fui, e acabou que terminamos o namoro e eu segui a minha vida. O fato é que esse texto, ele é mais importante do que a gente imagina. Nisto é perfeito o amor para conosco. No amor não há temor. Antes, o amor lança fora todo temor. Quando eu estou para tomar uma decisão e existe temor, insegurança no meu coração, eu preciso, primeira coisa, parar naquele momento. Não dar um passo mais à frente, porque pode ser que seja um passo definitivo e talvez para perdição. Então, se houve temor no coração diante de uma decisão, para imediatamente. Deixa o cenário se desenvolver um pouco mais, deixa existir mais luz. Tente trabalhar aquela situação, porque talvez esse temor quem colocou no seu coração foi o próprio Deus. Olhem comigo o livro de Colossenses. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 9 diz: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Paulo fala que devemos ser cheios do conhecimento da vontade de Deus. Comentando esse versículo, na carta 170 de 1902, a senhora White diz assim: quão completa foi esta declaração de Paulo? Qual declaração? Que devemos ser cheios da vontade, cheios de conhecimento da vontade de Deus. Quão completa foi esta declaração? Não há limites para as bênçãos que são nosso privilégio receber. Podemos ser cheios do conhecimento da vontade de Deus e desfrutar dos privilégios disso. O Espírito Santo nunca haveria inspirado Paulo a fazer tal oração em favor dos seus irmãos, se não lhes fosse possível receber uma resposta de Deus em conformidade àquilo que nós pedimos. Sendo assim, sabemos que a vontade de Deus se manifesta ao nosso povo quando eles precisam de um entendimento mais claro de sua vontade. Então esse texto está em harmonia com o texto de 1 João 4, 17 e 18. Ou seja, é importante termos conhecimento da vontade de Deus. Nós vamos ver um texto daqui a pouco que vai indicar que não basta só termos o conhecimento da vontade de Deus, existe um elemento a mais. Então é imprescindível que, como cristãos, tenhamos consciência e certeza de qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Quantos aqui já pescaram? Quantos aqui já pescaram? Temos muitos pescadores aqui. Agora eu quero ver se alguém já pescou nesta modalidade. Quantos aqui já pescaram com a mão nas locas? 3. Temos aqui alguns raízes aqui, ali atrás. Eu já pesquei muito com a mão na loca. Você mergulha muitas vezes, e eu pescava a moda antiga na loca. Você enfia a mão
Só que às vezes a gente tem a tendência de enfiar a mão fechada, porque, por exemplo, eu já peguei cobra dentro de loca, cobra d'água, então eu já tenho essa informação que cobra d'água não tem veneno, e cobra venenosa não vive dentro da água, então eu não tinha medo. Mas uma vez eu peguei, achei que era um mussum, que é um peixe comprido, na hora que eu puxei era uma cobra. E aí, então a gente enfia a mão, toda hora a mão quer fechar para ir assim, porque é uma sensação de proteção. Quando você se fecha, você se protege. Então você tem a ideia de que enfiar os dedos assim pode cortar. Mas se você enfia a mão em uma loca apertada, igual eu já fiz isso muitas vezes, e se você enfia a mão fechada, isso pode te complicar. Sempre você enfia com a mão aberta, para você não criar um vácuo dentro do buraco. Eu estava pescando um dia, e aí tinha um colega do meu lado lá, eu pegava o peixe, jogava para ele, ele botava na sacola. Ele, não, agora eu quero tentar. Eu já tinha pegado vários peixes. Falei, mas você sabe? Ele, não, isso aí, enfia a mão no buraco, quem não sabe fazer isso? Falei, vai lá. E a primeira coisa que ele fez foi enfiar a mão fechada. Por azar dele, o buraco era apertado, então o braço entrou assim bem apertado, e às vezes tem locas que a mão não vai ao fundo, né? Vai embora. Ele enfiou, e lá dentro ele fez o quê? Abriu a mão. Aí fez um vácuo. A hora que fez um vácuo, o que aconteceu? Prendeu o braço aqui. E aí ele tá aqui, puxa o braço, tá aqui, puxa o braço. Eu falei, nossa, ele é bom mesmo. Tem 1 minuto que ele está embaixo, deve estar pegando muita coisa. Só sei que deu 1 minuto e pouco, aquele camarada pulou lá em cima. Rapaz, eu quase morri, eu estava agarrado lá embaixo. Ou seja, falta de conhecimento prévio. Aí eu ouvi falar, você nunca enfia a mão fechada, porque a hora que você abre a mão dentro do buraco, cria um vácuo, e você pode trancar o braço se o buraco for apertado. Então perceba que a falta de perícia, a falta de instrumentalização, a falta de conhecimento quase fez com que esse jovem perdesse a vida dele. Se ele tivesse identificado que ele não era talhado naquele momento para aquela atividade, ele não teria entrado. Ele não era instrumentalizado para fazer aquilo que ele se lançou a fazer. E poderia ter trazido sérios prejuízos e danos para a sua própria vida. Mas existem momentos em que nós fazemos coisas em que o risco não recai só sobre nós. Uma vez eu estava numa fazenda trabalhando, eu era garoto, não sabia dirigir, o motorista do caminhão não estava e o patrão pediu que a gente fosse a uma outra fazenda realizar uma atividade, um caminhão velho lá, sem freio direito, e um rapaz falou, não, eu sei dirigir, eu posso levar o caminhão. E não tinha ninguém, e o patrão falou, então vai lá, já que você sabe. Caminhão velho, aqueles Alfa Romeo velho, e o rapaz demorou a conseguir ligar o caminhão, por precaução, todo mundo foi na carroceria, ninguém quis ir na cabine, ele foi sozinho lá embaixo, e deixou o caminhão morrer até que ele saiu devagarzinho e foi embora. Esses caminhões antigos com caixa seca, você nunca reduz marcha descendo o morro, porque a hora que você desencaixa a marcha, por ser caixa seca, você não encaixa mais. Então você tem que reduzir em cima do morro e descer reduzido, ou não mexer em redução. E ele não sabia dirigir, a gente logo se deu conta que ele não estava tendo muita noção do que estava fazendo, descendo um morro, desencaixou uma marcha para reduzir, para diminuir a velocidade do caminhão. A hora que desencaixou a marcha, o caminhão embalou. E aquele caminhão sem freio foi segurando um pouquinho, batia nos buracos, e a gente se segurando naquela carroceria para poder não ser lançado fora. Pegava no canto de barranco que foi uma daneira de morro abaixo. Até que ele conseguiu parar o caminhão num barranco lá embaixo. Este é um caso em que uma pessoa que não tem as ferramentas necessárias, não só poderia prejudicar a ele, mas poderia prejudicar o patrimônio que ele estava conduzindo, mas também prejudicar outras pessoas. Então existem coisas que a gente se lança a fazer, que a gente não prejudica só a nós mesmos, mas prejudicamos também terceiros ou coisas. Nesse caso, ele danificou bastante o caminhão, porque batia em buracos, pegou um canto de manilha ali que deu uma pancada, estragou coisas. Nós nos ralamos em cima do caminhão, sendo chacoalhado para lá e para cá. Então, muitas vezes, a nossa falta de prudência em nos colocar em uma direção, não só vai prejudicar a nós, mas vai prejudicar a outros também.
Então, no caso da obra de Deus, não é diferente. Quando eu me lanço em algum ramo da obra, apressadamente, irresponsavelmente, sem ter as menores ferramentas para poder seguir naquela direção, pode ser que eu vá causar mais dano do que benefício. O livro Mensagens Escolhidas, volume 2, na página 13, diz assim: aqueles que se lançam a fazer uma obra que Deus não pediu para que fizesse, vai fazer mais dano à obra do que se não tivesse feito nada. Vai trazer mais prejuízos do que se tivesse ficado em casa. E eu vejo muito isso. Às vezes eu vou em Angola, tem ministérios lá que é uma verdadeira vergonha para a causa. Cada loucura de vento de doutrina. Tem um ministério lá que fala que o homem consagrado só corta o cabelo com a máquina 2, e ainda eles têm o pente da máquina. Se é mais ou menos, não é consagrado. O nível de consagração é medido pelo pente 2 da máquina. E ficar escandalizado com o meu cabelo de tantas, que aqui é mais alto e tal, e prega para todo lado essas coisas. Isso é uma vergonha para a obra. É melhor não fazer nada, é melhor ir arrumar um emprego e trabalhar. Então, quando uma pessoa se lança a fazer um trabalho que ela não está qualificada para aquilo, ou que Deus não pediu, Mensagens Escolhidas 2, página 13, diz que é melhor ela não fazer nada, que ela vai trazer mais prejuízo do que benefício. Ok, existem realmente decisões, como o menino que foi pescar lá com a mão na boca, que vai prejudicar ele, mas isso é bem verdade, no segundo exemplo, quanto ao casamento. Às vezes uma pessoa tem a certeza de Deus, que é aquele caminho, não sente temor, a outra pessoa não tem tanta certeza assim, mas acaba se unindo do mesmo jeito, e depois o que acontece? Sofrimento, agruras, divergências e uma série de outras questões que surgem na vida por causa de uma decisão que não foi bem pensada, que não foi bem avaliada. Ou mesmo adquirir um terreno, e para adquirir um terreno eu contrair uma dívida, ou um chamado, enfim, tudo aquilo que a gente for fazer, se nós não avaliarmos com honestidade o nosso coração, podemos correr o risco de tomar decisões equivocadas. Afinal, para Daniel identificar a vontade de Deus indo para a Babilônia, não foi tão difícil. Um exército foi lá e capturou ele e levou. Ou seja, tinham profecias que indicavam esse cativeiro. José no Egito, assim como Ezequiel também em Babilônia, e em outras circunstâncias também. Mas existem situações pontuais na vida do indivíduo. Por exemplo, Esdras, será que ele teve dificuldade de identificar, ele sendo escriba, que a vontade de Deus é que ele fosse para Jerusalém e reorganizasse toda a parte civil de Jerusalém e religiosa? Creio que não. Mas para Neemias já foi mais difícil. Neemias era um copeiro, um mordomo, lidava com a cozinha do rei, e Deus o chamou para quê? Para ser um líder civil, militar e na área da engenharia. Nada a ver com nada a ver com a profissão dele. E o texto diz que Neemias, quando ele viu esta oportunidade e o rei poderia abrir aquela oportunidade, o texto diz, Neemias 1, que ele começou a orar consigo mesmo, ele começou a identificar no coração dele: será que esta é a vontade de Deus ou é a minha vontade? Para um judeu ir para Jerusalém, sempre foi a vontade dele. Mas aí, em Neemias 7:5, tem as palavras mais perigosas que eu considero que tem na Bíblia. Neemias 7:5, para mim ali estão as palavras mais perigosas. E Deus colocou no meu coração. Irmãos, essas palavras são perigosíssimas. O que eu mais escuto é isso. E Deus colocou no meu coração ir para a direita. Um mês depois, o mesmo Deus já colocou no coração para ir à esquerda. O mesmo Deus já colocou para ir para frente, o mesmo Deus já colocou para ir para trás, o mesmo Deus colocou para ir para cima, e 2 meses depois, o mesmo Deus colocou para ir para baixo. Sendo que as Escrituras dizem que Deus não muda. Deus não muda. Eu me lembro da história de um colega lá no Espírito Santo, que ele
gostou de uma menina, e eles se combinavam tanto como a água e o óleo, que a gente olhava e falava, meu pai, mas isso não vai dar certo, não. Mas assim, estava mais na cara do que nariz que aquilo não ia dar certo. Mas assim, o mover do Espírito era tanto que não tinha como dizer que não era de Deus. Mas aquele dia eu falei da tal roupa, ela veio com tal roupa, ela falou que tinha que estar com tal calço, eu com tal calço, eu falei que se fosse tal prato, era tal prato, e o negócio ficou gourmet. Virou uma salada. Casaram, um mês depois, eu falei, meu amigo, o que eu fiz da minha vida? Essa menina é doida, complicada, acho que ela é esquizofrênica, a gente acha que ela era esquizofrênica mesmo. Falei, nossa, mas e cadê todas as manifestações do Espírito Santo que você falou que era Deus, que era isso, que era aquilo, toda a divindade envolvida nisso aí para unir vocês, etc. Anjos comissionando tudo. Aí já não era mais a vontade de Deus. Agora ele estava tentando ver a vontade de Deus, era para sair daquilo. Por isso que Neemias 7,5 são palavras perigosas. Deus colocou no meu coração. Porque são 3 as vozes que falam ao nosso coração. A voz do eu, a voz de Deus e a voz de Satanás. É necessário ter muita comunhão para saber qual voz está falando. Por exemplo, se você escuta uma voz assim, diz, pega e mata, é a voz de quem? É a voz de quem? Voz de Satanás? Depende, né? Depende. Porque Deus não disse para Abraão, pega o teu filho e mata. E agora, se você ouve assim uma voz, não matarás. Deus não requer que você derrame a vida do seu semelhante. Voz de quem? Ou de Satanás ou de Deus? Também depende, porque foi isso que Satanás falou para Abraão, quando ele estava indo para matar Isaac. E ainda tinha a voz de quem ali no meio disso tudo? De Abraão, porque ele amava Isaac, não queria matar Isaac. Mas a comunhão de Abraão era tão intensa, tão forte, que ele pôde discernir qual era a voz do eu não matar Isaac, qual era a voz de Satanás levar Abraão à desobediência, e qual era a voz de Deus. Eu quero provar a fé dele. Se eu não paro para tentar distinguir quem está falando, e para fazer isso eu preciso despir-me completamente da minha vontade, pode ser que eu tome decisões muito equivocadas. Talvez eu enfie a mão no buraco e prejudique a mim, menos mal, mas possa ser também que eu desça um morro, um caminhão cheio de gente e mato todo mundo também. Ou seja, minhas escolhas podem destruir minha esposa, meu esposo. Minha escolha pode matar meus filhos, pode destruir amigos, pode desencaminhar uma série de outros fatores. O livro Mensagens aos Jovens, página 156, diz assim: há 3 meios pelos quais Deus revela a sua vontade para os seus filhos: por meio da palavra, por meio das circunstâncias providenciais, e o terceiro e último qual? Impressões do Espírito Santo. Ficou por último. Você já reparou que comumente a gente entende a vontade de Deus ao revés? Começa pela impressão do Espírito Santo, depois por circunstâncias, e em alguns momentos vamos buscar a palavra. Então eu identifico a vontade de Deus, identifiquei a vontade de Deus claramente. Agora eu posso seguir quando eu identifico a vontade de Deus? Aí eu coloco o último critério, capítulo 3, Colossenses 3, aí eu coloco o último critério. E este critério aqui é infalível para todo cristão que é genuíno, sincero, para todo aquele que quer fazer a vontade de Deus e não a sua própria vontade. Esse critério vai te proteger de tomar qualquer decisão que seja equivocada na vida de vocês. Capítulo 3, verso 15. E a paz de Cristo seja o árbitro
que julgue em vosso coração. Que a paz de Cristo seja o árbitro que julgue em vosso coração. Simples ou complexo? O que vocês acham? Difícil ou fácil? Prático ou abstrato? Pode ser fácil para entender, mas difícil para aceitar, para aplicar. Irmãos, talvez você tenha o sonho de comprar uma Hilux Zero, sendo obreiro do IAG, e o seu coração fica assim, naquela insegurança. Irmãos, não precisa ficar com insegurança não, com certeza não é a vontade de Deus. Nosso salário não dá para isso, mas é difícil aceitar, não é? E quando o jovem se apaixona? E quando o jovem se apaixona? A última coisa que a gente consulta, a palavra para começar já diz o seguinte: abaixo de 20 anos, ninguém está qualificado. Para começar, a palavra já diz isso. Então, se eu tenho menos de 20 anos, eu não tenho nem que ficar avaliando nada. Eu já sei que a palavra desaprova aquela situação. Se eu tenho mais de 20 anos, ok, vou usar só meramente para ilustrar a questão do casamento. Se eu tenho mais de 20 anos, e aí eu vou fazer uma série de questionamentos. Por exemplo, Gênesis capítulo 2, com Provérbios. Provérbios diz: edifica primeiro a tua casa. Não, perdão, diz assim: planta primeiro a tua vinha e depois edifica uma casa. Tem uma tradução que diz assim: estabilize primeiro a sua situação financeira e depois se case. Se eu não tenho condição de nem as minhas próprias roupas comprar, já é um indicativo de que a palavra está me dizendo o quê? Ainda não é o momento. Eu não tenho estabilidade emocional. Um dia estou assim, outro dia estou assim, outro dia estou deitado, outro dia estou dando tiro, outro dia estou dando flores. Eu não tenho estabilidade emocional. Outro indicativo: a Bíblia diz que um homem dentro da ele precisa ser o quê? Sede sóbrios. Sobriedade vem da ideia, ou a raiz da palavra, de constância. Uma coisa linear, uma coisa estabelecida, sóbrio. Você pode confiar nesse ministério, que ele é um ministério sóbrio. Se o indivíduo não tem sobriedade, naturalmente ele não vai ter ainda ferramentas necessárias para lidar com as questões de um relacionamento. Então, Colossenses 3,15 é uma bênção. Qualquer decisão que você for tomar, não importa qual seja o âmbito da vida, se tem insegurança, se tem temor, se tem conflito interno, não dê o passo. Volta o pé, coloca no chão e para. Espera, se acalma. Espera Deus derramar mais luz. Espera Deus entrar com outras providências, com abrir e fechar de portas, revelar alguma coisa na palavra. Espera aquele cenário amadurecer um pouco mais, porque aonde há temor, não há andar segundo a vontade de Deus. Eu me lembro uma vez que eu estava num local, numa festa, e me deu vontade de ir embora. E fui embora, peguei a moto, fui para casa, e no outro dia me falaram que aconteceu um tiroteio terrível no local que eu estava. Os locais que eu frequentava, irmãos, não era recomendado para ninguém. De fato, eram lugares perigosos, envolvido um monte de traficante, um monte de gente doida. Então não era incomum isso acontecer muitas vezes no meu dia a dia, não. Eu poderia ter tomado um tiro ou não. Mas o fato é que me veio a impressão de ir embora, me deu temor de ficar naquele ambiente, que para mim era muito confortável estar naqueles ambientes, e eu saí e fui embora.
Quem sabe aquela não teria sido a minha noite. Eu, ímpio, acatei o temor do meu coração. Toda vez que nós estamos fora da vontade de Deus, existe temor. Daniel 3, verso 16 a 18. Então fique sabendo, ó rei, que Deus vai nos livrar. Deus vai nos livrar dessa fornalha, vai nos livrar desta imagem. Temos certeza disso. Será que aqueles jovens estavam com dúvida de alguma coisa? Mas fique sabendo, se por motivos que nós desconhecemos, se Deus não nos livrar, da mesma maneira não vamos adorar. Teremos uma ruim morte para ter uma melhor ressurreição. A certeza de estar no centro da vontade de Deus me habilita para enfrentar qualquer desafio que seja. Um relacionamento que está sendo sacudido e as pessoas não têm certeza da vontade de Deus, é um relacionamento que vai ser sacudido. Um relacionamento sacudido, onde se tem certeza da vontade de Deus, é um relacionamento que vai avançar. Porque quando temos certeza da vontade de Deus na nossa vida, a muralha de Jericó é a muralha de Jericó. Porque quando não temos um tijolo, vira a muralha de Jericó, vira um desafio intransponível. E eu quero aplicar com vocês essa ideia na história do rei Josias. Avancem comigo para 2 Crônicas 17. Eu quero aplicar essa história, esse conceito todo na história de Josias. Que a vontade de Deus nos dá segurança, nos dá força, nos dá coragem para enfrentar qualquer desafio que seja. Capítulo 17. Ele vai ao trono, se torna um dos mais proeminentes reis de Israel. Ele era filho de Asa e tataraneto de Salomão e tetraneto de Davi. Ele foi o 4º rei depois da divisão do reino que aconteceu em 931. Ele subiu ao trono do sul em um momento delicado. Desde os dias de Roboão, Israel enfrentara terrível declínio social, moral, financeiro, uma série de dificuldades. E o capítulo 6, o capítulo 17, verso 6 diz: e exaltou o seu coração nos caminhos de Deus. Josafá foi um rei temente a Deus. O texto diz que ele exaltou o seu coração nos caminhos de Deus. Realizou grandes vitórias. Readicionou novamente várias províncias que haviam sido conquistadas, de maneira que as nações começaram a tremer diante de Josafá. E aconteceu algo único na história do Antigo Testamento. O verso 10 diz: e veio o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá. E o verso 11 diz: e os filisteus começaram a levar presente para Israel, para Judá. Os filisteus, que sempre foram uma pedra no sapato de Israel, levaram presentes. Os filisteus, os árabes, que sempre, desde aquela época, uma nação extremamente violenta, sanguinária, começaram a levar presentes também para Jeosafá. E muitas outras nações que antes eram um empecilho na vida de Judá, começaram a dar presentes. Ou seja, ele estava alcançando o apogeu como um grande líder carismático para o povo, mas um grande líder militar, político, econômico e religioso. Por exemplo, o verso 9 diz que ele treinou pessoas para irem nas diferentes comunidades de Judá e ensinar a Bíblia, ensino religioso domiciliar. Isso fez com que Judá se reavivasse. Olha aí o versículo, capítulo 17, versículo 14. Os soldados dele, 300.000 homens valentes, verso 15, e depois dele capitão Joanã, com seus 280.000, verso 16, dos filhos de Zicri, 200.000 homens, verso 17, Elida, da casa de Eliada, 200.000, verso 18, de Josabade,
180 mil. E o verso 19 diz: estes estavam no serviço do rei. Ou seja, isso aqui era só os soldados do rei. 1.160.000 soldados. E o verso 19, fora os que estavam em outras regiões. 17:2. Ele pôs soldados em todas as cidades e todas as províncias de Judá. Mas só a que estavam sob o comando do rei, 1.160.000 soldados. Era para temer mesmo. Ou seja, nesse período Israel conseguiu agregar o fabuloso número de mais de 2 milhões de soldados. E Josafá era o grande líder deste mundo de soldados. E todos, o texto diz, todos eles valentes e preparados para a guerra. Era gente que sabia brigar, gente que sabia batalhar. Esta era a história de Josafá. Agora o que acontece? Deixem aberto aqui, olhem em 2 Reis capítulo 22. 1 Reis capítulo 22. 1 Reis 22. Estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre Síria e Israel, desde a morte de Nabote. Acabe queria a vinha de Nabote, Isabel matou Nabote, pegou a vinha e veio para cá, passaram-se 3 anos. Verso 2: porém no 3º ano sucedeu que Josafá, rei de Judá, foi fazer uma visita para Acabe. Volta a 2 Crônicas 18. Josafá decidiu fazer uma visita a Acabe. Tanta gente para visitar, foi visitar Acabe. Chegou lá em Acabe, capítulo 18 de 2 Crônicas, verso 2. E depois de alguns anos desceu ele, sabemos que é 3 anos, para Acabe, em Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele. E Acabe persuadiu Josafá a subir com ele em batalha contra Ramote de Gileade. E Josafá, verso 3 diz: como tu és, serei eu, o meu povo é o teu povo, eu vou contigo. Subiu em batalha contra Ramote de Gileade, juntamente com Acabe. Ele não parou para consultar, porque depois ele pediu para vir um profeta, ele falou: eu vou. Mas aí, depois que ele pediu o profeta Micaías foi e ainda falou que não era a vontade de Deus, e ainda assim ele desobedeceu a vontade de Deus e foi. Nessa batalha, Acabe morre. Josafá não. Deus poupa Josafá. Capítulo 19 de 2 Crônicas. Josafá morre, não morre e volta para Judá. E Josafá, rei de Judá, voltou em paz para a sua casa. Irmãos, a paz de Josafá estava prestes a terminar. Ele voltou em paz, tranquilo, não discernindo o que acabara de acontecer, não discernindo as repercussões da sua decisão diante de Deus. E ele volta então em paz. Sabe quando a pessoa faz aquela besteira monumental e volta? Outro dia eu escutei uma pessoa falando assim: olha, muitas vezes a gente comete um erro grave, mas uma coisa eu sei, mesmo eu cometendo esses erros graves, eu nunca deixei de orar, estudar a Bíblia, e nunca deixei a mão de Deus. E eu pensei: que vantagem é essa? Que vantagem! E Josafá voltou em paz. Até que, 19 verso 2, e Jeú, filho de Anani, o profeta, saiu ao encontro de Josafá, enquanto ele voltava em paz, e diz: devias tu se unir e ajudar o ímpio, e amar aqueles que odeiam ao Senhor? Por isso virá sobre ti a ira de Deus. É aquele momento que a gente cai em si. Eu me lembro um caso de 2 jovens que namoravam lá no Espírito Santo, e rapidinho, paulatinamente eles foram quebrando as barreiras de proteção do namoro.
Primeira vez, a consciência pesada, a segunda vez, menos pesada, a terceira vez, menos pesada, a quarta vez não dá nem para aferir na balança mais, ou seja, já não pesa mais nada. E viveram em um contexto de fornicação por alguns meses, até que a menina um dia fala para ele: os meus dias estão atrasados. E aí, para um jovem solteiro, pregador que ele era e tal, é o momento que passa uma navalha assim no estômago, né? Chega a doer. Não, mas tomara que venha, vai vir. Não, vamos orar, isso não pode acontecer, vai vir. E aí o desespero começa a tomar conta, e aí cada dia agora é importante. A moça nunca tinha observado tanto o corpo quanto estava observando aqueles dias. Ela tinha 17, 18 anos, a menina. E passou o primeiro dia, não veio, o segundo dia não veio, e nunca veio. Irmãos, a hora que aquele jovem constatou e engravidei essa menina, ele caiu na realidade. O que eu fiz da minha vida? Eu nem amo essa menina, eu não tinha vontade de casar com ela. A gente nem se dá tão bem assim, o que eu vou fazer com isso agora? Ele era de uma família tradicional, pai ancião já de gerações. É quando a ficha cai. Mas é também quando a ficha cai tarde demais. Já não tem muito o que fazer mais. E o texto diz que a ira do Senhor viria sobre Josafá. Josafá fazia o mundo estremecer. E olha o que acontece agora, verso 20. Capítulo 20, verso 1, na verdade. E sucedeu que depois disto, depois dessa advertência e tudo o que aconteceu, tenho em mente que Josafá tinha quase 2 milhões de soldados. Os filhos de Amon, os filhos de Moabe e os da montanha de Seir vieram pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu. Então Josafá temeu. Aquele que fazia as nações tremer, aquele que enfrentara nações maiores do que estas que ele enfrentaria, nesse momento ele temeu. Por que ele temeu? Ele sabia que tinha tomado decisões erradas. Ele sabia que a sua situação diante de Deus estava comprometida. Ele sabia que agora ele poderia ser uma vítima fácil na mão daqueles inimigos. E é exatamente isso que acontece conosco quando nós tomamos decisões que não estão em harmonia com a vontade de Deus. Foi a partir desse momento aqui que Joel apelidou o vale que está entre a cidade velha, o templo, e o Monte das Oliveiras, o vale de Josafá. E o capítulo 3 de Joel, verso 14, diz desse mesmo vale: o vale da decisão. Multidão de multidão, todos estão no vale da decisão, ou seja, no vale de Josafá. Josafá foi para o vale da decisão agora. Ele sabia que o que ele tinha feito era grave diante de Deus. Ele foi ir a uma guerra que ele não consultou a vontade de Deus, e agora ele não tinha segurança de avançar naquela batalha, e ele temeu. E é interessante pensar que muitos anos antes, o seu tetravô passara também por este mesmo vale, descendo de Jerusalém, passando pelo vale de Josafá, o nome veio mais tarde, e fugindo de Absalão. O mesmo Davi que enfrentou Golias quando criança, o mesmo Davi que subjugou os filisteus, os sírios, os amonitas, o mesmo Davi que fez grandes prodígios. Agora no capítulo 15 de 2 Samuel, diz que quando falaram que Adonias estava vindo, ele diz: fujamos para não perecermos pela espada de Absalão. O mesmo Davi que colocou em fuga reinos inteiros,
E agora, por que ele temia Absalão? Por que ele temia um único homem? Ele sabia que ele tinha andado em desarmonia com a vontade de Deus. E seu ato de covardia foi tão grande que ele foi embora e deixou 10 mulheres para cuidar do palácio. Aquele mesmo Davi, impetuoso, corajoso, que sozinho se infiltrou no exército dos filisteus e matou 200 e cortou o prepúcio de 200, é o mesmo Davi que agora foge de Absalão. Irmãos, quando a gente sai da vontade de Deus, acontece isso com as nossas mãos, ó. A gente perde a firmeza moral, a gente perde a fibra, a nossa palavra não tem mais vida, não tem mais vigor, nos tornamos um fantoche diante das circunstâncias. E é interessante perceber que lá no livro de Joel, ele conecta o vale de Josafá ao tempo do fim, ao dia do Senhor, alto clamor, chuva serôdia, a volta de Jesus, e ele justamente usa esta ideia, que Deus congregaria multidões no vale de Josafá, para julgá-los, e chama este local de o vale da decisão. E talvez cada um de nós estamos nesse momento diante de alguma decisão por tomar. E quem sabe essa decisão pode ser uma decisão crucial para a nossa vida. Eu me lembro um dia que eu estava dentro de uma boca de fumo, que a gente chama no Brasil, não sei como é que vocês conhecem, mas é um local que vende drogas. Eu fui comprar drogas e tinha várias pessoas conhecidas, inclusive as pessoas que comercializavam ali as drogas eram amigos. E fiquei ali usando droga com eles. Nisso chega um outro amigo. Ele não usava drogas, mas era um amigo de todos ali também. E ele falou assim, depois de uma meia hora: alemão, vamos embora? Eu falei: não, eu cheguei agora há pouco. Depois eu fui e falei: rapaz, vamos embora. Eu não entendi muito bem porque tanto que ele insistia para eu ir embora. Eu falei: não, mas eu estou aqui com outro colega, e o colega queria ficar. Eu falei: rapaz, eu sei, vamos embora, cara, vamos lá para cima, lá na pracinha. Vamos lá tomar um refri, fazer alguma coisa. Ah, tá bom. Já fiz o que eu tinha que fazer. Saí e subi e fui embora. Não se passaram nem 50 minutos. Esse local que a gente foi era na pracinha de Cariacica, e esse local que eu estava embaixo, na rua de baixo, assim. Escutamos um monte de tiro. Um monte de tiro. E a gente desceu para ver. Todo mundo que estava dentro daquela casa estava morto. Uma outra facção invadiu o local, uma facção do Flechal, embaixo lá, invadiu ali e eliminou todo mundo para poder estabelecer o seu próprio comércio ali. Se eu não tivesse tomado a decisão de sair, eu estaria entre aqueles que estavam ali naquele momento no chão. Deus não iria usar um anjo, me pegar pelos cabelos, igual fez com Ezequiel uma vez, e me tirar dali, não. Eu estaria junto com aquelas pessoas ali. Eu teria sido morto. E eu sei que cada um tem as suas decisões para tomar. Quem sabe a minha decisão é mudar um comportamento. Quem sabe a minha decisão que eu preciso tomar é orar mais, ler mais a Bíblia, talvez me consagrar mais. Quem sabe a minha decisão vai ser um melhor marido, mais amoroso, ou quem sabe a minha decisão vai ser uma esposa mais amorosa, uma melhor mãe. Quem sabe a minha decisão a tomar é corrigir defeitos de caráter também. O fato é que todos nós temos que tomar decisões. E são decisões diárias, desde o levantar da cama até o horário de deitar. Desde quantas colheres de comida eu vou pôr no prato, para não colocar além daquilo que o meu organismo precisa e não caia na intemperância
confiança, até talvez a maneira com que eu vou responder uma pessoa que me faz uma pergunta. Fato é que as decisões simples nos preparam para decisões mais complexas na nossa vida. Se eu não tivesse tomado a decisão de sair daquele local, eu não estaria aqui falando para vocês hoje. Talvez muitos de vocês não estariam aqui hoje também. E certamente eu faria parte da segunda ressurreição. A Bíblia diz que se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Eu não sei qual decisão você precisa tomar, mas com certeza você sabe. E por mais que doa, por mais que seja conflituoso, por mais que seja dolorido fazer a cisão, o corte, se você hoje não está na vontade de Deus e sente que não está, não pensa, haja, avance para estar no centro da vontade de Deus, porque aí você vai ter paz. E certamente as decisões que você vai tomar vão ser decisões que Deus vai poder colocar o seu semente e vai poder aprovar. Agradeço por vocês me ouvirem pacientemente. Vamos colocar de joelho para fechar com a oração. Bondoso Deus, querido e amado Pai que habita nos altos céus, queremos nesse momento expressar a nossa gratidão e a nossa alegria, porque o Senhor nos deu a sua santa palavra, com o intuito de por meio dela nos educar, querido Pai. Ajuda-nos a estar no centro de sua vontade, ajuda-nos a atender aos temores que muitas vezes vêm ao nosso coração, para que não tomemos decisões que não sejam segundo a sua vontade. Abençoe a cada pessoa aqui presente, dê-nos uma tarde na sua santa companhia. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.